A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 3, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Donk. Semana 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Terça-feira. Ler com oração. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24, parte B e 25, parte A. A cruz de Cristo, o centro do Evangelho de Deus. Deus tem usado os adolescentes de uma forma extraordinária. Eles são simples e ousados, e isso dá base para o Espírito atuar. Eles saem no vem e vê para pregar o Evangelho e entram em ambientes onde um adulto jamais ousaria entrar para fazer imersão na palavra e gritos de guerra. Enquanto os que são movidos pela estrutura convencional ficam presos nela, os adolescentes, sem estrutura formal, permitem que o Espírito atue com liberdade, operando milagres. Por isso Jesus disse em Mateus 18, Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 3. O reino dos céus é tomado por aqueles que têm simplicidade, humildade e seguem a direção do Espírito. Nesse aspecto, os adultos devem aprender com os adolescentes. Por outro lado, há também a opção de dar-lhes o apoio de que eles precisam, ou seja, aproveitar a energia deles, juntamente com os capitães e intendentes, para emancipar várias igrejas. O desejo do Senhor é ganhar toda a terra. Para isso, precisamos do TCI, tropas, capitães e intendentes, todos trabalhando de forma a dar liberdade para o Espírito operar. Não podemos ficar satisfeitos com igrejas que permaneçam com poucos irmãos ano após ano, sem mudança. Agora o Espírito quer mover-se e ainda conquistar mais cidades para o Senhor. Vamos levantar um exército para proclamar o nome do Senhor. Em Gálatas lemos, Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5, 1 a 4. Os Gálatas foram os primeiros a ganhar a graça quando o Espírito Santo levantou a Barnabé e a Saulo em Antioquia para sua obra. Apesar das adversidades provenientes da oposição, igrejas foram levantadas ali pela verdade do Evangelho. Eram igrejas saudáveis, e os irmãos amavam tanto a Paulo que eram capazes de arrancar os próprios olhos para vê-lo curado de uma enfermidade, possivelmente nos olhos. Posteriormente, a introdução de outro evangelho por parte dos judaizantes fez com que os Gálatas mudassem de postura diante do apóstolo. Na verdade, o inimigo de Deus buscava levar aqueles que ganharam a liberdade em Cristo de volta à escravidão pela prática da religião com a observância da lei de Moisés. Paulo afirmou que, nesse caso, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho de Deus. Sem a cruz, não haveria salvação, não haveria nenhuma esperança para o homem. Se os Gálatas voltassem de Cristo para a lei, cairiam de novo na cilada de Satanás e a morte de Cristo se lhes tornaria vã. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem adquiriu um conceito básico do bem e do mal. Desde então,
Ele vive por essa árvore e não mais pela árvore da vida, preparada por Deus para dar vida ao homem. Tendo esse discernimento, o homem tenta fazer o bem, porque foi criado por Deus com uma lei dentro de si que quer agradar-lhe. Todavia, ao tentar fazer o bem que deseja, ele descobre que não consegue. O inimigo de Deus enganou Eva, Adão e todos nós ao dar-nos a capacidade de discernir o bem e o mal, mas o ser humano não tem a capacidade de fazer o bem e acaba fazendo o mal que não quer. Paulo reconhece que a lei é boa e o conduzia a fazer o bem, mas o bem que preferia fazer não conseguia. Isso acontece porque em nossa carne não habita bem nenhum. Daí a necessidade de o homem trocar a lei pela obra de Cristo na cruz. Pela queda do homem, por sua desobediência à palavra de Deus, comendo da árvore que Deus lhe dissera não comer, o pecado entrou nele. Todos somos pecadores, e não só porque alguma vez pecamos. Somos pecadores porque temos o pecado habitando em nós como uma lei, a lei do pecado e da morte. Temos a natureza do pecado injetada em nós, como o veneno daquelas serpentes abrasadoras que morderam os filhos de Israel, desobedientes a Deus, sendo assim envenenados. Após a queda de Adão, todo o homem foi envenenado com o veneno de Satanás, e esse veneno é a natureza do pecado. Então, nós somos escravos do pecado, isto é, não quero pecar, mas eu peco, justamente porque eu tenho a natureza do pecado em mim. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Quem vai me livrar disso? Somente a cruz de Cristo. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.